Então, vamos dar início aos trabalhos aí. Então, boa noite a todos. Meu nome é Matias, fiquei encarregado hoje de falar sobre ceratectomia fototerapêutica, mais conhecida como PTK. Como introdução, então, quero trazer aqui o seguinte: o PRK, ele foi a primeira tecnologia empregada, e uma vez que o Excimer Laser passou a ser usado, e a partir disso ele começou a ter uma alta acurácia, uma previsibilidade nos resultados, essa forma de ablação passou a ser mais refinada, e com isso, quando se pensou em lesões que acometiam a porção anterior da córnea, lançou-se mão então desse laser para tentar diminuir os efeitos desses tipos de lesão. Dessa maneira, teve-se então a ablação corneana superficial, que passou a ser liberada pelo FDA a partir de 1995. E qual que era o objetivo dessa tecnologia? O objetivo dessa tecnologia, inicialmente, era retardar ou até mesmo evitar o transplante de córnea, tanto no que diz respeito aos transplantes lamelares da porção anterior, quanto até mesmo a questão dos transplantes penetrantes. Dando sequência, então, quando a gente avalia o nosso paciente, nós temos que entendê-lo como um todo. A gente tem que ver o que o nosso paciente traz de sintoma, o que o nosso paciente traz de forma e de padrão da lesão, assim como o que ele espera da correção daquela lesão. Dessa forma, nós temos aí, por exemplo, a questão das erosões corneanas recorrentes, que costuma acometer a membrana basal do epitélio. Nós temos as distrofias corneanas, que acometem principalmente a porção anterior, no que tange o epitélio, a camada de Bowman e o estroma anterior, além, é claro, das degenerações corneanas, que vão desde os nódulos de Salzmann até a ceratopatia em faixa, sendo aqui alguns exemplos de doenças, de patologias que podem ser tratadas com o PTK. Porém, existe uma ressalva na liberação desse procedimento, que é que quando a gente vai tratar um paciente com o PTK, o que a gente espera é que a profundidade da lesão ela esteja em até 100 micra. E a gente vai entender mais para frente o porquê dessa profundidade. À direita da tela de vocês tem um nomograma que mostra para a gente, de uma maneira bem simples, as maneiras como a gente tem como tratar. Quando a gente tem a lesão, que ela tem um caráter de ser elevado, a gente pode fazer um shaving na lesão, ou então até mesmo um PTK focal ali nela. Mas o que chama atenção para a gente é quando a gente tem lesões que não são elevadas. Então, quando a gente tem um epitélio, que é um epitélio irregular, a gente pode lançar a mão, e deve lançar a mão, na verdade, do debridamento, para que assim a gente consiga tirar essa irregularidade e consiga aplicar o laser para a correção da lesão. Enquanto que, quando a gente tem um epitélio que já compensa a irregularidade, a melhor forma de aplicação é quando a gente já usa o trans-PTK. Dando sequência, então, pensando na técnica a ser aplicada, a gente tem que um pulso na técnica do PTK, ele é responsável por gerar um consumo de 0,25 micra. Quando nós temos 50 pulsos, então, esse pulso ele consome uma quantidade de estroma que é capaz de gerar uma dioptria de hipermetropia no nosso paciente, uma vez que existe um aplanamento da córnea. Quando a gente pensa em erro refrativo, a gente tem que, quanto maior a zona óptica a ser tratada, menor vai ser a indução do erro refrativo no nosso paciente, devido à homogeneidade do aplanamento. Na técnica, a gente tem a opção de lançar mão de um spot, de uma área de laser, que ela pode variar entre 2 e 6,5 milímetros, que é o padrão das máquinas. Porém, existem algumas máquinas que elas trazem para a gente o que a gente chama de modo fenda. Esse modo fenda é aquele que a gente pode lançar mão quando a gente precisa de uma área que seja menor que 2 milímetros. Para que não haja um comprometimento do tecido saudável ao redor, a gente pode usufruir dessa menor área e, com isso, gerar um menor desgaste, da córnea do nosso paciente. Além disso, a gente tem a opção de lançar a mão de uma tecnologia que causa uma compensação da ablação do nosso paciente. Como dito no primeiro item, o PTK ele causa, na verdade, um aplanamento da córnea e, com isso, uma hipermetropização. Porém, já existem nas plataformas de laser a opção de causar um shift miópico periférico para que haja uma compensação e, com isso, não incorra no paciente de uma ametropia indesejada. Além disso, é importante a gente citar o que são as máscaras.
As máscaras são substâncias que a gente pode lançar, por exemplo, o Dextran, a gente pode lançar a mão da metilcelulose, entre outros compostos que são responsáveis por exatamente isso que é mostrado na imagem aqui que eu estou passando com o meu cursor. Quando a gente tem uma superfície irregular, se a gente põe para ablar 50 micras, por exemplo, no ponto que é o ponto mais alto, ablar 50 micras aqui é totalmente diferente de ablar 50 micras nesse vale. Dessa maneira, quando a gente usa as máscaras, essa máscara ela é responsável por gerar um nivelamento, uma maior homogeneização da superfície e, com isso, permitir que, quando a gente use o laser, tenha-se uma maior regularidade, para que, de fato, aconteça uma regularização e não uma manutenção dessa assimetria, só que numa profundidade de estroma diferente, com o consumo de estroma sem resolver o problema. E é importante a gente lembrar que, nessas situações, a córnea ela tem para si uma tecnologia natural nossa, que é o epitélio. O nosso epitélio ele é a principal máscara que a gente tem de como lançar mão. Por quê? A gente sabe que nas áreas onde a gente tem uma maior assimetria entre um pico e um vale, a gente tem ali em locais onde existe uma hipoplasia do epitélio, enquanto que em outras áreas a gente tem uma hiperplasia do epitélio para compensar toda essa alteração na superfície corneana. Dando sequência, então, a gente pode lançar a mão do trans-PTK, onde a gente utiliza exatamente dessa qualidade do epitélio como agente máscara. E isso permite a gente que o procedimento seja um procedimento mais tranquilo e de uma recuperação mais rápida para o nosso paciente. Quando a gente compara o PRK com o PTK, a gente tem aqui um instrumento que é de suma importância, que é o uso da mitomicina. A mitomicina aqui, ela age para a gente em 2 pontos. O primeiro deles, da mesma maneira que acontece no PRK, que é o combate à ocorrência do Reise. E, além disso, como no PTK a gente lança a mão usualmente, e no caso das distrofias corneanas, ele é uma ferramenta que ajuda a reduzir o potencial de recorrência. Foram observados em estudos que, quando se lançou mão da mitomicina, a recorrência dessas distrofias ela aconteceu em uma velocidade infinitamente menor do que naqueles pacientes em que não se lançou mão desse composto. Importante lembrar que, como foi dito anteriormente, a gente tem que a profundidade da lesão tem de ser, no máximo, em torno de 100 micra. E o estroma residual orientado para a gente deixar no nosso paciente é um estroma residual de 250 micra. Por quê? Da mesma maneira que no PRK, nós temos que lembrar sempre que, quando a gente compromete em muito a espessura corneana, a gente tem uma alteração da biomecânica e existe sim um relato, mesmo nessa técnica, que é uma técnica para tratamento mais superficial, da ocorrência de ectasias corneanas. Dando sequência, a gente tem aqui agora as complicações. A principal das complicações é a recorrência da doença. Quando a gente abla o paciente, principalmente por conta das distrofias, quanto mais superficial a distrofia, maior a velocidade dela recorrer. E quanto mais profunda, menor a velocidade de recorrência. Isso acontece porque os depósitos dos materiais que acontecem na córnea, eles não cessam. Na verdade, a gente retira eles ali, mas mesmo quando você tem essa ablação, pode acontecer mais uma vez esse depósito e, com isso, acontecer um comprometimento da qualidade visual do nosso paciente. Cabe frisar, como dito anteriormente, a questão do erro refrativo que pode acontecer no nosso paciente, principalmente nos casos em se tem um tratamento unilateral, uma vez que a gente pode acabar gerando uma hipermetropia importante no nosso paciente, que acaba gerando uma anisometropia com comprometimento da qualidade visual. Sendo que, nessas situações, a gente tem de ter sempre em mente a opção da lente de contato para tratamento dessa irregularidade corneana e, dependendo, a gente consegue entregar para o nosso paciente uma qualidade visual sem ter o comprometimento da córnea nesses casos em que são unilaterais. Temos ainda a questão das opacidades e do Reise, que eu frisei no tópico que foi do uso da mitomicina, além, é claro, das ceratites infecciosas, que podem acontecer de caráter bacteriano, assim como no PRK,
em que são casos excepcionais, mas que acontecem, e tem também o relato da reativação de herpes nos pacientes que foram submetidos ao PTK. Então, a gente tem que ter sempre o cuidado de investigar muito bem o nosso paciente, de entender muito bem o que ele traz de história oftalmológica, para que, às vezes, no intuito da gente querer entregar um melhor resultado e uma melhor qualidade visual, a gente acabar gerando um desconforto e, com isso, um comprometimento de tudo aquilo que a gente espera a respeito do tratamento. A respeito das limitações, frente a todos esses tópicos que a gente citou aqui, a gente tem que as patologias corneanas que estão relacionadas ao estroma posterior, DCM e endotélio, a gente não tem como lançar mão do PTK. Por quê? A gente teria que ablar uma porção da córnea muito grande para que o laser conseguisse ter sua atividade. Dessa maneira, a gente passaria por cima da questão mesmo da profundidade, a gente passaria por cima do critério de estroma residual, e com isso, essas doenças, a gente acabaria na balança do custo-benefício, a gente muito provavelmente teria um custo muito maior de qualidade de tratamento do nosso paciente do que a entrega do benefício. Dessa maneira, isso é o primeiro tópico a respeito das limitações. Além disso, a gente tem a questão da profundidade da lesão. Se nós temos lesões que no eixo visual são lesões mais superficiais, mas que se estendem de uma maneira mais profunda para a periferia, cabe bem a aplicação do laser. Porém, se a gente tem o inverso, tem lesões que são mais profundas na região central e mais superficiais na periferia, acaba que, muito provavelmente, o laser não vai conseguir chegar numa profundidade adequada de tratamento. Então, isso também é um tópico que tem que ser frisado pela gente durante a avaliação do nosso paciente. Avaliação essa que pode acontecer a partir do uso de OCT de segmento anterior, pode acontecer mesmo numa boa avaliação da biomicroscopia, mas a gente precisa, sim, ter uma noção da profundidade e do quanto a gente pretende entregar de resultado e hablar naquela córnea para conseguir entregar para o nosso paciente uma qualidade visual. Além disso, nós temos a questão mesmo dos erros refracionais induzidos pelo aplanamento corneano, no caso da hipermetropia, da hipermetropização que acontece quando a gente tem uma ablação ali que acomete principalmente a parte central. Porém, cabe frisar que, como nós temos como lançar mão do PTK na periferia, nós temos uma alteração da estrutura corneana de maneira irregular. Essa alteração irregular, ela é responsável por gerar um astigmatismo esse que gera aberrações na córnea do paciente, comprometendo assim o resultado que a gente tem, tanto de qualidade visual quanto de tratamento da doença. Dessa forma, como mensagens finais, eu quero deixar aqui que a eficácia do paciente, a eficácia do tratamento, ela está balizada por esses 3 pilares, que é o padrão da lesão corneana, que a gente tem que entender como esse padrão causa sintomas no nosso paciente, como que esse padrão ele se repete a respeito da localização da doença e da profundidade, e além, é claro, do status refrativo, para que a gente não incorra na tentativa de tentar solucionar um problema, acabe gerando uma situação que seja desgastante, que seja desconfortável e que acaba comprometendo em muito a qualidade visual do nosso paciente. Importante nós termos em mente que, apesar de tratarmos doenças que podem recidivar, o PTK, se for bem realizado e tiver uma espessura corneana que permita, ele é um procedimento que permite a repetição e que, além disso, por ser um tratamento superficial, ele tem uma boa recuperação visual, com um tempo de comprometimento da qualidade das atividades de vida do paciente muito reduzido. Dessa maneira, sendo uma boa ferramenta que a gente pode lançar mão. Dessa forma, isso aqui são as minhas fontes bibliográficas e obrigado. Excelente, Matias. Muito boa a sua apresentação, bastante completa e objetiva. Você praticamente abordou todos os temas aí que merecem ser salientados no PTK. E lembrar o seguinte, como você já comentou, o PTK é um procedimento que funciona muito bem se você tem uma opacidade no estroma anterior. Por isso é obrigatório que a gente faça um OCT de segmento anterior, se esse equipamento estiver disponível, e se realmente a opacidade estiver no quadrante, na parte anterior da córnea, você terá um bom resultado. Lembrar também que no PTK não há necessidade da gente remover toda a opacidade corneana, e nem esse é o objetivo. Muitas vezes, se você caprichar e fizer uma ablação muito profunda,
você corre o risco de descompensar a córnea e desencadear uma ectasia corneana. Então, o objetivo é você reduzir 50% aí da opacidade e, com isso, você poder melhorar a qualidade de visão do seu paciente e fazer o ajuste fino, a reabilitação visual com a adaptação de uma lente de contato, seja de apoio corneano ou uma lente de apoio escleral. Então, é muito importante que a gente deixe de ciência aos nossos pacientes que o PTK ele é o tratamento inicial e a reabilitação visual será realizada com a adaptação de uma lente de contato. Então, isso é importante que o paciente saiba isso, justamente para ele não ter aquela impressão errada de que o PTK vai melhorar a qualidade de visão dele, quando o objetivo é simplesmente possibilitar uma melhor qualidade de visão com a adaptação de uma lente de contato. Reinaldo, eu gostaria que você comentasse aí a respeito da apresentação do Matias, e, na sequência, eu gostaria que o Dr. Lucas também fizesse os comentários finais dele. Então, vamos lá. Matias, muito boa sua apresentação, muito objetiva. O seguinte, gente, o PTK, a gente tem assim, normalmente uma expectativa muito boa assim, de fazer como posso dizer, melhorar a transparência da córnea. Esse é o objetivo do PTK. Agora, na prática, não é tão simples assim. Eu vou procurar trazer alguns casos para vocês verem como é que é desafiador também essa questão do PTK. Teoricamente, é muito bonito. Você tem uma opacidade anterior do estroma, você vai lá, faz o laser, você limpa a córnea, melhora a transparência da córnea, e o paciente fica feliz da vida, você fica feliz da vida. Só que as opacidades frequentemente são irregulares. Você falou muito bem dessa questão do efeito máscara. Eu me lembro, há muitos anos, ninguém falava nisso, eu já tive uma vez uma ideia de fazer uma máscara com BSS, num paciente que tinha uma úlcera de córnea. Na verdade, tinha uma opacidade pós-úlcera de córnea. Quando eu tirei aquele epitélio para fazer o PTK, na verdade, tinha um buraco profundo na córnea. No centro dessa opacidade, bem central da córnea, a paciente já estava numa fila para transplante penetrante. Aí ficou aquela situação, quase que uma lesão penetrante, né? Uma lesão perfurante, quase penetrante. Então, isso já há muitos anos, então eu coloquei uma gotinha de BSS. Como vocês sabem, o laser, o excimer laser, ele não abla tecido em ambiente úmido. Por isso que a gente seca a córnea antes da aplicação do excimer laser. E lembrar que excimer é uma palavra que corresponde a um dímero, por isso fala excited dimmer. Então, o nome correto é excimer mesmo, não é excimer, apesar de... Porque como é uma palavra composta de excited dimmer, então o nome correto, a pronúncia é excimer laser mesmo. Agora, eu fiz então esse efeito máscara, vou ver se eu acho esse caso e trago para vocês. As aplicações para o PTK são as mais diferentes possíveis, porque você tem diferentes formas de opacidade. Talvez a opacidade mais comum que tem indicação e são bons resultados para o PTK são as opacidades recorrentes da ceratoconjuntivite epidêmica, aquelas opacidades subepiteliais decorrentes do adenovírus, né? E essas opacidades, às vezes, elas são muito resistentes e comprometem muito a qualidade de visão. Lembrar que, como o Arnaldo falou, o objetivo do tratamento com o PTK não é remover todas essas opacidades. Até porque o fato de ter opacidade não significa que esteja comprometendo a visão. Por que a opacidade, em muitos casos, compromete a qualidade da visão? Não é porque não passa a frente de onda. Ela vai passar, tanto que o paciente enxerga. O problema é que ela distorce essa frente de onda, gerando um ofuscamento interno. Então, a frente de onda que passa por essas opacidades, ela sofre uma distorção para dentro do olho, causando uma grande degradação do contraste.
Por isso que é fundamental, antes de você fazer um tratamento de PTK, você ver se realmente está comprometendo a qualidade de visão, porque às vezes o paciente tem até uma boa qualidade visual. Então, você pode fazer uma medida da sensibilidade ao contraste para você ver se está havendo um ofuscamento interno, porque quando você vê as opacidades da lâmpada de fenda, aquelas opacidades não necessariamente elas vão incomodar o paciente, elas incomodam o olho do examinador, porque a luz que vem daquelas opacidades em direção ao olho do examinador, a gente chama aquilo de backscattering. O backscattering é a dispersão de luz em direção ao olho do examinador que a frente de olho reflete nessas opacidades. Essa backscattering não traz nenhum transtorno para o paciente, incomoda o examinador. Agora, aquelas opacidades que distorcem a frente de onda, fazendo com que haja um ofuscamento interno, aí realmente essas comprometem a qualidade de visão. Então, a primeira coisa é saber se essas opacidades estão comprometendo a qualidade de visão do paciente. Outra questão que você colocou muito bem é que muitas vezes nós temos recidiva dos tratamentos. Você tira aquelas opacidades e depois há uma recidiva. Porque, na verdade, essas opacidades, no caso da cerotonite epidêmica, são depósitos de imunocomplexos. Às vezes você não tem vírus mais ali, né? Não é necessário tratar, preocupar com o processo infeccioso. Aquilo é um infiltrado estéril por uma deposição de complexo antigênico ao vírus, quer dizer, um imunocomplexo. Muito importante também a gente lembrar que, às vezes, o paciente tem uma opacidade que compromete um pouco a qualidade de visão, você faz um PTK e desestrutura a questão refracional do paciente. Isso é um problema sério, principalmente em pacientes que já são presbíteros e hipermétropes. Isso pode causar uma piora significativa na visão do paciente. O PTK não deveria ter, ele não tem o efeito que a gente chama de planar. O objetivo dele não é refrativo, mas o fato de tirar tecido na parte central, ele vai sim induzir hipermetropia. E a relação é essa mesmo que você falou, em torno de cada 50 micra, você tirar uma dioptria, às vezes até mais. Então, é muito importante você programar. Você põe no laser para tirar, por exemplo, 80 micra, e você vai lá e tira 30 micra e leva na lâmpada de fenda. Depois você vai lá, tira mais um pouquinho e leva na lâmpada de fenda. E se você percebe que já teve uma melhora, não tente limpar tudo, porque você vai aplanar demais essa córnea e você vai produzir uma hipermetropia, vai induzir uma hipermetropia. Diferente quando o paciente é míope, é tudo de bom. Que você quer realmente, se ele tiver uma miopia, por exemplo, associada ao astigmatismo, nesse caso você não vai fazer o astigmatismo positivo, você quer fazer o astigmatismo negativo para exatamente você tirar tecido na área central. Diferente de como a gente faz o tratamento fotoablativo, né? Bom, deixa eu ver se você falou mais algum comentário aqui. Uma coisa muito importante, às vezes o paciente tem uma opacidade central e ela é decorrente, muitas vezes, uma lesão disciforme de herpes. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque se esse paciente tiver uma história de ceratite herpética, é importante que você faça uma prevenção com antiviral antes de você pensar em fazer o excimer laser, se for absolutamente necessário. Porque senão você pode ter recidiva e complicar mais ainda a qualidade óptica dessa córnea. Tá certo? Mas então, amanhã eu vou trazer para vocês, eu vou procurar lá alguns casos de PTK, eu vou mostrar para vocês como é que é desafiador, não é tão simples assim. Então, se certifiquem, a mensagem para levar para casa. Certifique-se que esse paciente tem o que se beneficiar do tratamento, porque além do risco de recidiva, você pode, se o paciente é um paciente hemétrope ou hipermétrope, você pode piorar a situação refracional desse paciente. Às vezes ele tem um ofuscamento leve e você provoca nele aberrações induzidas pelo tratamento pelo PTK. Então, tomar muito cuidado para não criar um problema maior do que o paciente já tem. Lembrando sempre aquele preceito hipocrático, primo non nocere. Se você tiver dúvida, primeiro, antes de mais nada, não prejudicar. Então é isso aí, mais uma vez, parabéns, Matias, muito bom. Obrigado, professor.
Perfeito, Reinaldo. Lembrar também, pessoal, o seguinte, o PTK, que é uma ceratectomia fototerapêutica, o objetivo é remover a opacidade e melhorar a qualidade de visão. É muito comum aqueles que estão se iniciando em cirurgia refrativa, eventualmente, usar o consentimento informado de PRK nos procedimentos de PTK, que, do ponto de vista legal, isso traz um transtorno enorme no pós-operatório. Então, lembrar o seguinte, o consentimento de PTK, como o objetivo do tratamento é completamente diferente, nós, em hipótese alguma, podemos usar um consentimento informado de PRK e pedir ao paciente para levar aquilo para casa e assinar e trazer assinado, porque ele vai ler informações ali que não tem nada a ver com o objetivo do tratamento dele. Lá na nossa unidade de cirurgia refrativa, nós já tivemos vários problemas de desentendimento entre o cirurgião e o paciente, justamente pelo fato do fellow ter entregue um consentimento errado para o seu paciente, né? Então, o PTK é um procedimento que a gente, como o Reinaldo já comentou, o Matias comentou, é um procedimento que a gente precisa sentar com o paciente, explicar detalhadamente qual que é o objetivo do tratamento e deixar bastante claro que a remoção de parte da opacidade é a primeira parte no desenvolvimento de um tratamento para melhorar a visão do paciente. E, em hipótese alguma, será a etapa final do tratamento. Ok? Dr. Lucas Pires está online. Boa noite, Lucas. Bom, pessoal, boa noite. Eu estive meio ausente nas últimas semanas aí, mas porque compromissos até de saúde também, que eu tive uma consulta meio tarde e tal, mas hoje estou presente aí. E eu gostaria de parabenizar o Matias. Eu cheguei um pouquinho atrasado para a sua aula, não peguei ela toda, mas eu venho colocar o seguinte para vocês. A gente, toda vez que vem essa aula de PTK, eu lembro, com muito pesar, de um livro que era do Arnaldo, e esse livro, escrito em espanhol, foi o livro, pela primeira vez que eu estudei ele, foi assim, aí que eu comecei a entender as distrofias e degenerações da córnea. Porque esse livro era muito mais didático do que qualquer outro atlas de córnea, etc. e tal. Então, o médico que quer indicar um PTK para o paciente, o médico tem que estar ciente, né, dessas distrofias. Quais são as distrofias mais anteriores? Qual é a distrofia do epitélio? Qual é a distrofia da camada de Baumann? Qual é a distrofia da membrana basal? E entender dessas distrofias. Então, eu já fiz PTK em 3 pacientes. Falar que eu fiz PTK puramente, que não tinha erro refracional nenhum. Eu já peguei 2 pacientes com distrofia de Meesmann, e a distrofia de Meesmann, na grande maioria das vezes, ela é assintomática, apesar de quando você pinga o colírio de fluoresceína e você vê um padrão igualzinho uma ceratite por queimadura de solda elétrica, você vê uma córnea toda pintadinha pela fluoresceína, mas por incrível que pareça, o paciente não sente a ardência, a dor de uma ceratite por irradiação de solda. Ele tem aquela ceratite descamativa do epitélio, que é recorrente, que fica sempre escamando e tal. Então, um dos pacientes não tinha sintoma nenhum. Eu propus a ele, porque a gente sabe que se a gente remove o epitélio, o laser faz uma ablação na membrana de Baumann, o epitélio que vai se formar ali em cima, ele vai se formar com uma aderência melhor, então ele vai descamar menos. Então, dos 2 pacientes de distrofia de Meesmann, que eu já atendi até hoje, eu nunca mais peguei ninguém, um eu operei com PTK, ele era realmente um pouco queixoso na qualidade de visão dele, ele gostou muito. Eu peguei um paciente de distrofia de Coogan, né, conhecida como Map Dot Fingerprint, e eram poucas as alterações e eram bem anteriores também. E eu peguei um outro caso da... Como é que chama? Deu um branco aqui agora. Foi a Coogan, que é mais profunda, e a distrofia da membrana basal. Então, eu conseguia fazer o diagnóstico porque eu tinha acesso a esse livro
E algum dia eu preparei uma aula aqui para a unidade de cirurgia refrativa mesmo, mostrando os esqueminhas que tinham nesse livro. Então, mostrava um esquema, um desenho, mostrando onde que estava a alteração, e logo em seguida fotos, né, de olho real. Então, assim, esse livro me conduziu para os casos felizes que eu fiz. Os casos ficaram muito bons, os pacientes ficaram muito satisfeitos. E aquilo que o Reinaldo falou, às vezes a gente vai fazer um PRK num paciente, ele tem uma refração a ser tratada, uma miopia a ser tratada, e muitas vezes ele tem sequelas, né, de uma conjuntivite viral e que deixou ali, quando você remove o epitélio, você vê umas crateras ali logo abaixo do epitélio. Então, esse paciente também, obviamente, fica muito bem, ele fica muito satisfeito, porque ele resolveu o problema refracional e as irregularidades causadas ali por reação imunológica. Mas ele foi tratado refracionalmente. Então, né, isso já não é um PTK. Mas o PTK, quando ele é bem indicado, vocês podem ter certeza que vai trazer um benefício muito grande para o paciente. Lembrei, distrofia granular. Eu peguei um paciente de distrofia granular, que tem assim, alterações, às vezes até mais profundamente na córnea, mas esse caso que eu tratei tinha alterações só mais no estroma anterior, né? E esse paciente também gostou muito do tratamento e tal. Então é isso, eu lembrei do nome aqui agora, eu estava achando que era distrofia macular, mas não é a macular é outra. A macular pega a córnea toda, do início até o estroma mais profundo, e por incrível que pareça, quando você vê um paciente que tem distrofia macular, você vê a córnea com muitas nubéculas, por incrível que pareça, o paciente não relata queixa visual. Ele consegue enxergar através dos espaços livres entre as marcas lá e ele, às vezes, não tem muita queixa visual, mas o paciente da distrofia granular, ainda mais quando é mais anterior, ele queixa de piora de qualidade de visão. Mas é isso. Então, é a gente estudar, conhecer as doenças para indicar bem. E funciona muito bem. Mas é isso aí. Parabéns pela aula. Ô, Lu, começar a falar de PTK. Aqui está o prontuário, se alguém quiser anotar para ter mais informações. Então, está aqui o caso. Esse paciente aqui é um paciente de 42 anos, masculino. Ele mora nos Estados Unidos. E ele foi encaminhado com essa história. Ele veio com o relatório com a indicação de PTK, devido à distrofia de córnea. Ele não usa óculos, porque ele diz que o óculos não melhora a visão. A refração dele é essa aqui, tem 0,2 de visão nos dois olhos, e a autorrefração dele é essa aqui, e não melhora a acuidade visual. Quem que pode conduzir esse caso para nós aí, Arnaldo? Escolhe alguém para nós aí. Vamos convidar o Dr. Giovanni para apresentar esse caso aí para a gente. Vai, Giovanni. Então, na autorrefração, então, aí não melhora. No olho direito tem mais 3, com menos 3,5, 105, né? No olho esquerdo, mais 3, menos 2, a 140, né? A acuidade visual dele ficou a mesma, né? 0,25 e 0,2, né? Uhum. Do que não melhorou com óculos também. Está mostrando a imagem da distrofia da córnea e qual seria a conduta. PTK, lente de contato, transplante. São as opções aí, né? O que você acha, Giovanni? Tem uma distrofia importante, né? Lembrar que o paciente já é hipermétrope, né? Tem uma acuidade visual ruim, né? Que é um fator agravante também, né? Lembrar que a hipermetropia é dos menores problemas que ele tem, né? Não, é claro, a distrofia dele é muito grande, né? Assim... E aí, o que você acha que deve ser feito com esse paciente? Tem visão de 0,2. Uma visão bem ruim, né? É muito ruim, né? O PTK, por exemplo, poderia ser feito, assim, poderia melhorar um pouco a visão dele, mas eu não sei se poderia melhorar bastante, assim, né? Tem a opção acho que tem a opção de ver a lente de contato, como o paciente ficaria com lente de contato também. Bom, então vamos em frente. Aqui está mostrando o Pentacam. Esse paciente aqui foi feito esse Pentacam. Aí você vê alguma coisa diferente nesse Pentacam do paciente? Esse é agosto de 2017, 42,2 e 41,5, 43,4, 42,9,
paquimetria do Orbiscan está 466, 446, é uma córnea bem fina, né? E aqui, embaixo, AK, 45, 43 e 25, 44 e 87, 44,5, né? Vamos ver E aqui. aí? Ajudou alguma coisa o exame? O paciente tem uma córnea bem fina, né? Assim, tem a curvatura da córnea tá boa, tem um afinamento importante central, né? Aqui nesse olho direito dele aqui branco, aqui no centro, é por causa por causa das opacidades aqui, essa região não tá pegando, É exatamente. Quando né? a Uhum. lembrar, gente, que o topógrafo, o tomógrafo, isso aí são imagens construídas pelo aparelho a partir ou de anéis de plástico, no caso dos topógrafos, por anel de plástico, ou pelas câmeras de Scheimpflug, ou de fenda, no caso do Orbiscan. Então, quando você tem alguma opacidade, às vezes você não consegue capturar imagens, então o aparelho não constrói o mapa adequadamente, mostrando que existe uma opacidade importante. E aí? O que nós fazemos com esse paciente? Manda ele voltar para os Estados Unidos? Não. Então, as opções aqui, algumas. Além de contato, transplante, né? Então aí. Assim, acho que assim, poderia ver que assim, a que visão chega, assim, a visão dele eu acho que não melhoraria tanto, mas seria interessante tentar ver com a lente de contato como é que iria ficar a visão dele, né? Ok. Aí eu fiz uma nova topografia, que isso aqui ele trouxe, tá? Uhum. E aqui eu peguei e fiz uma nova topografia e uma nova paquimetria. Certo. O que você vê de estranho nisso aí? É a paquimetria bem mais grossa aí agora, né? Também 596, 598, né? Também aqui tem um astigmatismo oblíquo também, né? E, na verdade, um astigmatismo irregular, né? Todos os É dois todo olhos são irregular, meio né? irregular. Agora, essa paquimetria, como é que você explica? Você tem aqui no Pentacan 466, É por 446. causa. Aí, às vezes não pegou bem por causa da opacidade, que teria tudo, aí a paquimetria ultrassônica teria essa diferença. Então é o seguinte, gente, córneas com opacidade, você não pode Pode falsear o considerar exame, a né? paquimetria, não pode. Esse exame aqui, ele não é confiável. Então, toda vez que você tem uma opacidade no Pentacan ou no Orbiscan, ou no Galilei, esses exames de paquimetria, essas paquimetrias são óticas. A paquimetria ótica depende da transparência para que você possa medir a velocidade do som entre a superfície anterior e posterior. Se você não consegue, não tem uma boa transparência, essas opacidades impedem a medida da paquimetria. Então, na verdade, isso aqui mostra apenas Entendi. que o Orbiscan não foi capaz de nos dar uma Entendi, né? medida confiável da paquimetria. O paciente realmente tinha uma córnea bastante espessa. Isso aí muda alguma coisa na sua conduta, Jovem? Assim, em questão, por exemplo, de hablar, assim, a córnea, assim, por exemplo, se já fosse uma córnea bem fina por exemplo, fazer um laser nesse paciente, né? Poderia mudar, né? Assim, Sei. a córnea ia ficar muito fina, a córnea mais espessa. Uhum. Você Já considera o que aí? Fazer o que com esse paciente? Um PTK, uma lente de contato, um transplante? O que você pensa para esse paciente? E esse astigmatismo irregular aí que deixa a gente mais preocupado também, né? Além de ter as Veja bem, uma opacidades, né? córnea tão irregular, uma córnea Uhum, tão cheia de opacidades, é natural que essa córnea seja irregular. Então, uhum. não me preocuparia com a irregularidade da córnea, e sim com a transparência dos meios. É um paciente que tem 0,2 de visão. Se o problema Visão bem ruim. fosse, vamos dizer, um risco ceratocone,
esse paciente poderia se beneficiar já teria sido resolvido o problema dele há mais tempo, né? Uhum, certo. E aí, o que você faria com esse paciente? 43 e 21, 44. Deixa eu dar uma olhada aqui nas informações. ICG, simetria escleral. Assim, poderia ser indicado, por exemplo, com essa espessura da córnea, assim mesmo com essa simetria, o PTK? Então, Então, você pensaria no PTK? Então, vamos para frente aqui. Bom, na verdade, gente, uma das características dessa distrofia é que, primeiro, ela já vem desde a juventude, desde a infância desse paciente. Ela comete praticamente todo o estroma. Consequentemente, é impossível você pensar em fazer um PTK. Isso é impossível, você não tem indicação de fazer um PTK nesse paciente. Você não vai conseguir melhorar a transparência dele. E o paciente foi taxativo. Quando eu falei com ele que não adiantaria fazer o PTK, que ele veio cheio de esperança para fazer o laser. O laser é uma palavra meio mágica. Quando fala assim, não é cirurgia, não é laser. O paciente, quando eu falei com ele que não era possível fazer o laser, ele ficou muito frustrado e falou assim, não, transplante eu não quero. E aí? E o PTK é inviável porque praticamente todas as camadas do estroma estavam acometidas. E aí? O que você sugere? então, ver com a lente de contato, quando chegaria a visão dele? Gente, Melhoraria toda alguma coisa? vez que você tiver uma córnea irregular, pense na possibilidade, até para você ver a visão potencial desse paciente. Então, eu resolvi fazer um teste de visão, de lente de contato nesse paciente. Como ele não queria usar lente de contato também, o que eu fiz? Eu pingo o anestésico só para o paciente tolerar a lente sem muita resistência, e aí eu ponho a lente de contato com anestesia e procuro ver se eu consigo uma melhor visão. Também não foi feito, não teve melhora da visão. E aí? O paciente não melhora com óculos, o paciente não quer transplante, o PTK não é possível. E aí? Acho que teria. Então, já que ele não teve, assim, foi visto, o paciente viu que a lente de contato não teve melhora. E Não assim, teve você tendo. melhora. Então, e você não tendo essa opacidade de meios aí também, que inviabilizaria o PTK, acho que assim, mesmo ele não querendo, assim, deveria ser discutido junto dele, então, essa possibilidade de, Possibilidade de quê? do transplante mesmo, ele Ah, pensar, tá. não? Não, o transplante, ele fechou a questão. Ele colocou com todas as letras. Ó, transplante eu não quero. Já tinha sido indicado para ele transplante nos Estados Unidos, ele falou que transplante eu não faria. E ele está com isso aqui desde jovem, ele está com 42 anos. Ele sempre teve visão Então, muito ruim, então. sempre teve uma visão muito ruim. Então, é um paciente que não se beneficiará de um PTK, não se beneficiará de lente de contato e não quer transplante. Então, esse paciente, então, veja bem, a partir do momento que ele não quer nenhuma solução, esse paciente, eu coloquei para ele o seguinte, ó, hoje tem um tipo de transplante que você não troca a córnea toda, você mantém uma parte da sua córnea. Eu tentei ver se ele conseguia se motivar ao transplante. Só que esse paciente também, só de falar de transplante, ele não aceitou. Então, eu coloquei para ele, a gente não deve forçar. Evidentemente, o paciente ele tem a sua autodeterminação, ele decide por ele, você não pode forçar porque não é uma urgência. Então, deixei claro para ele, ó, existe a possibilidade de fazer o transplante, no caso, a gente pode ver a possibilidade de fazer um transplante lamelar profundo, e o resultado é melhor do que o penetrante, expliquei tudo isso para ele. Quando você se decidir, eu vou colocar você na lista de espera de córnea. Bom, então, é um caso que chegou sem solução e saiu sem solução. Mas algumas questões aqui a gente pode
levar algumas mensagens para casa. Primeiro que a paquimetria do Orbiscan, como do Pentacam, ela é ótica, então a opacidade não permite uma medida confiável. Então, tome cuidado para não considerar uma córnea fina, porque tem opacidades na córnea e o teste foi feito com a medida foi feito com um tomógrafo, né? Esse paciente convive com a baixa de visão e nunca cogitou fazer um transplante de córnea. Então, é diferente. O paciente que não tem exigência visual, de certa forma, ele se acomoda. Esse paciente estava acomodado. Ele queria uma solução meio mágica, né? Então, esse paciente era muito resistente, mas quando eu mostrei para ele que eu estava querendo cuidar dele e tudo e tal, ele começou a pensar na possibilidade. Eu não forcei e falei com ele. Ele ia voltar para os Estados Unidos, quando o senhor quiser avaliar, o senhor me liga de lá, manda de lá que eu coloco o seu nome na lista de transplante. E ele pegou e já ficou assim, menos resistente. Tá? O grande problema desse paciente é que ele veio com uma expectativa muito alta para uma solução com laser. Alguém falou com ele que o PTK era a solução. Ele veio muito motivado para não fazer cirurgia, porque para ele laser não é cirurgia. Quando eu falei com ele que não era possível, ele ficou realmente muito frustrado. Eu digo sempre isso, nós não somos obrigados a dominar todas as técnicas. Se você não se sente confortável para realizar um determinado tratamento, no caso um DALC, ou mesmo um transplante penetrante, encaminhe para o especialista da área. O que é importante é que o problema do paciente seja resolvido. Tá certo? Bom, então, apesar de toda a resistência, pela primeira vez esse paciente cogitou a submeter-se a um transplante de córnea. Tá certo? Aí eu faço essa seguinte pergunta. Quando um paciente procura um médico, ele quer que esse médico resolva o seu problema. Está certo ou está errada essa colocação? Acho que o paciente vai querendo que o médico resolva, mas nem sempre isso vai acontecer. Ele tem que saber escutar o paciente e, assim, e quando ele não for capaz de resolver, assim, não se sentir seguro, igual você falou, questão do transplante, ele encaminhar para a pessoa mais apta a poder Só fazer que é o isso. seguinte, Giovanni, deixa eu te explicar uma coisa. Nós temos, a nossa autoestima é muito alta como médico, nós somos muito vaidosos como médico. A gente acha que quando o paciente nos procura, que ele quer que a gente resolva o problema dele. Nada é mais errado do que isso. Quando o paciente nos procura, ele procura um médico, não é porque ele quer que aquele médico resolva o problema. Ele quer que o problema dele seja resolvido, seja por aquele médico ou por outro. Quando você vai num açougue, você não quer que aquele açougueiro resolva o seu problema. Você quer comprar carne, seja com aquele açougueiro, seja com outro. Você vai num mecânico, você quer que seu carro tenha o seu problema resolvido. Independente de quem esteja, você quer que o problema seja resolvido. Então, eu quero dizer para você com essa frase que, se o paciente te procurou e você não se sente a pessoa mais adequada para resolver o problema dele, encaminhe para a pessoa mais adequada, porque dessa forma você vai estar resolvendo o problema do paciente e pode ter certeza, ele vai ficar muito satisfeito com você e certamente você vai ser o médico dele, porque foi você que propiciou a solução. Muitas vezes, ele nem vai lembrar depois quem que operou. Tá certo? Então, é aquela história. Você, quando orienta um paciente o caminho da solução, ele passa a confiar em você, porque você encontrou a solução para ele, mesmo que não tenha sido você o responsável pelo tratamento. Tá certo? Então, eu falo isso aqui porque, muitas vezes, você cria um vínculo com o paciente quando você se cerca de profissionais que podem ajudar a resolver o problema do paciente, mesmo que não seja você. Às vezes, eu encaminho para outro colega, porque o colega tem um plano de saúde que o paciente tem. Ou o colega mora numa cidade mais próxima da cidade desse paciente. Ou seja, eu ajudei o paciente a resolver seu problema, mesmo eu não tendo sido o responsável direto. O paciente fica muito satisfeito porque você foi aquela pessoa que o ajudou a ter o seu problema resolvido. Percebeu a diferença? Verdade. Então é isso aí, gente. Então, você vê que é um caso de PTK, que na verdade não era caso para PTK. Alguém falou com ele que era caso de PTK. Então, eu só lembrei desse caso porque o Lucas levantou a questão. Ficou, então, essa mensagem para vocês aí, que nem sempre, né, opacidade se resolve com PTK, como o Matias falou muito bem. Esse